A Viúva Negra. Alguns até acusaram Mauduit de se aproveitar de sua aparência e de ter relacionamentos íntimos com homens para obter apoio em expedições. Chantal Mauduit. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome por duas simples razões. Você não é alpinista e nem fã desse tipo de aventura radical. Conhecida por sua beleza marcante, homens se arriscavam, até mesmo colocando suas vidas em perigo, só para ficar perto dela. Alguns a descreviam como uma mestra da manipulação, usando seu charme para conquistar as montanhas mais altas do mundo. Sua reputação era cercada de polêmicas de então. Nasceu na França, perto dos Alpes, e desde cedo se interessou por esportes de inverno. Inicialmente praticou esqui alpino, mas logo migrou para o alpinismo. Após obter seu certificado de guia de montanha, começou a enfrentar algumas das rotas mais difíceis da França. Aos 22 anos, ficou em terceiro lugar em uma competição de escalada no gelo, que reuniu 25 dos melhores alpinistas da Europa, sendo ela a única mulher, uma habilidade excepcional que chamou a atenção. Chantal ingressou na Associação Nacional de Alpinismo da França, e sua primeira escalada acima de 5.000 metros foi nos Andes, onde conquistou 3 picos de 6.000 metros. Um dos alpinistas ficou tão impressionado que a convidou para uma expedição ao Everest em 1991. O sonho de qualquer escalador. No diário de Chantal havia uma metáfora recorrente. Escalar era como pedalar, mão acima, sem motor, sem atalhos, apenas esforço bruto. Ela não chegou ao topo naquela primeira expedição, mas a experiência despertou uma decisão radical. A partir dali, só se dedicaria a montanhas acima de 8.000 metros, e faria isso no estilo alpino, sem oxigênio extra, com equipamento mínimo e total independência. Chantal não era uma alpinista comum, seu corpo se adaptava surpreendentemente bem ao ar rarefeito. É altitude, sistemas. A sua presença era anotada em qualquer acampamento básico popular entre os colegas. Ela também gerava polêmica. Havia quem admirasse e quem a acusasse de usar seu charme como ferramenta de manipulação. Diziam que gostava de ser o centro das atenções, mesmo que isso gerasse tensão entre os homens. Durante sua segunda investida, o Everest, em 1991, Chantal se viu no centro de um conflito com uma disputa entre escaladores causada, dizem. Por sua presença em meio ao drama, ela se envolveu com o operista americano Thor Kaiser. Eles logo formaram um casal e traçaram planos ambiciosos. Escalaram o imponente Monte Petree, na Patagônia Argentina, mas faltava dinheiro. Uma constante no mundo do atenismo para financiar a aventura, Chantal passou a guiar grupos de turistas por trilhas comerciais. Mesmo assim, pouco antes da viagem, confessou a Thor que não tinha como pagar a própria passagem. Ouvido pelo desejo de estar com ela, Thor a assumir o custo. Chegaram juntos à Argentina, mas a escalada se tornaria um divisor de águas não apenas na montanha, como também no relacionamento. A convivência em ambiente hostil acelerou o desgaste entre eles. Nem alcançaram o topo, nem a relação sobreviveu. Ainda assim, tentaram mais uma vez e, segundo uma jornalista chamada Jennifer Jordan, antes da nova tentativa, Chantal foi direto. Se chegassem ao topo naquele dia, o relacionamento continuaria. Para Thor, a lógica era estranha. Mas ele aceitou o desafio como voto de confiança determinado. Ele liderou a escalada, corrigindo os erros de Tinton e poupando suas forças. Por volta das 23h, já próximo do cume, ele lutava contra o frio, a exaustão e a umidade que encharcava as suas próprias roupas na madrugada, ao tentar se firmar numa saliência a roxa sobre seus pés, se partiu. No instante, foi arrancado da parede, arremessado montanha abaixo. Foram 20 metros de queda. Coligindo contra rochas como uma marionete sem cordas, Thor parou em uma plataforma, e a única coisa que passou por sua mente foi: pelo menos ainda estou vivo. Estava ferida. A pálpebra é cortada, o braço direito em frangalhos, mas milagrosamente vivo. Outros escaladores conseguiram resgatar Ló e levá-lo de volta ao acampamento básico para Thor. Aquela tentativa marcaria não apenas o fim de uma escalada, mas o fim de uma história já para a Chantal. Não, pelo menos em parte. Chantal decidiu tentar novamente no dia seguinte, desta vez com outra equipe. Antes de partir, lançou a última frase, que Thor Kaiser ouviria dela por muito tempo: "Não te amo mais." Thor voltou para casa despedaçado. Buscou terapia, tentando entender a montanha-russa emocional em que havia se metido.
Seu psicólogo foi claro: mantenha a distância de Chantel, mas... Como tantas outras advertências, essa também foi ignorada. Meses depois, ao descobrir que ela se preparava para escalar OK2, a montanha mais traiçoeira do mundo, Thor fez o impensável. Juntou-se a uma expedição russo-americana. Não era um grupo qualquer. Ali estavam lendas vivas do alpinismo Red Visters, Scott Fischer e o soviético Vladimir Bel-Berdan, o primeiro de seu país a alcançar o Everest. Enquanto isso, Gentle fazia parte de uma equipe suíça. O destino era o mesmo, o Paquistão, com suas normas conservadoras e olhares vigilantes. Mas Gentle ignorava os códigos locais, como quem ignora o clima em uma escalada. Andava sozinha, usava roupas curtas e se expunha perigosamente, sem medo, sem concessões. Após 19 dias, chegou ao acampamento base do K2. Seu grupo pretendia subir no estilo alpino, dispensando cordas fixas para avançar mais rápido. Logo ficou claro que se apoiariam nos recursos deixados por outras equipes cordas, caminhos, esforços alheios Chantel. Fiel ao seu modo, evitava carregar peso. Deixava que os homens da equipe transportassem seus equipamentos enquanto sua mochila permanecia leve, uma escolha estratégica mais criticada. Muitos alpinistas experientes duvidavam que o grupo suíço estivesse realmente pronto para alcançar o cume. Talvez por perceber isso, ou talvez por intuição, Chantel tomou uma decisão arriscada e ilegal. Abandonou sua equipe e, em segredo, infiltrou-se na expedição russo-americana, violou regras paquistanenses, ultrapassou limites éticos e se aproximou de Thor mais uma vez, mas não para reatar. Em pouco tempo, envolveu-se com Ed Visters, o novo parceiro de cordada de Thor em 28 de julho, Thor AD e Neil Budman. Partiram no acampamento base rumo ao cume do K22. Dias depois, alcançaram o campo 3, enquanto Beleberdo e Jenner Kopeka já avançavam cerca de 300 metros. À frente, as barracas foram divididas AD e Nail em uma, Thor em outra. Na calada da noite, quando o vento soprava histórias que só a montanha compreende, Thor ouviu passos no gelo. Abriu a barraca e lá estava ela. Chanton, ela havia esperado a partida do grupo E, em silêncio. O seguiu pela encosta da montanha sozinha até alcançá-los a milhares de metros de altitude. Na manhã seguinte, com nuvens se formando no horizonte, Ed e Nail, atentos ao perigo iminente, decidiram recuar. Mas Chantel, Thor e os outros seguiram adiante, escalando não apenas a montanha, como também o terreno instável dos próprios relacionamentos. O último dia de julho amanheceu calmo no K2, uma trégua rara da montanha mais letal do mundo. Com o céu limpo, Thor Kaiser avançava carregando barraca, fogareiro, saco de dormir, comida, cordas. Era mais do que peso físico, era a responsabilidade de sobreviver. Conforme subiam o terreno, imposto à brutalidade, o grupo foi forçado a abandonar parte do equipamento para não ficar para trás. Quando a noite caiu, a escalada teve que parar. O frio cortava como lâmina. Thor começou a sentir os dedos dos pés dormentes, sinais iniciais de congelamento. Ao lado dele, Chantel, vestindo apenas um macacão fino, parecia estranhamente imune ao frio e à altitude, como se o ambiente hostil não afetasse. Era como se a montanha a aceitasse. No dia seguinte, com o corpo castigado, Thor tomou uma decisão arriscada. Desceria para recuperar seu saco de dormir. Antes de partir, Chantel pediu que trouxesse o dela também. Ficou esperando sozinha na montanha, indiferente ao perigo. No caminho, Thor cruzou com o apelista russo Alexei Nikbros e ofereceu ajuda, mas o tempo jogava contra. Eles não conseguiram chegar ao campo 4 e passaram a noite no gelo, expostos apenas com o que tinham nos corpos. O avanço recomeçou com o primeiro raio de sol. Em 2 de agosto, alcançaram finalmente o campo 4. Lá encontraram os veteranos Bellybad e Kopeka, que desciam após um feito histórico, haviam conquistado o cume pela rota Abruzzi a primeira vez desde 1986. Exaustos, deixaram uma barraca e um saco de dormir para Alexei antes de continuarem a descida rápidos, como se a montanha os estivesse expulsando. Chegava então o momento derradeiro antes do amanhecer. Thor foi o primeiro a se mover. Abriu caminho pela neve profunda. Cada passo era um desafio entre o desejo de vencer e o limite do corpo. Alexei vinha logo atrás e Chantel ainda distante. Deveria alcançar os dois, mas a apenas 200 metros do topo, Thor parou o oxigênio rarefeito, deixava os pensamentos lentos e parecia feito pedra.
Olhou para trás, esperando ver os parceiros, mas estavam longe demais. Sentou, se quis chorar, mas até isso lhe foi negado. Tem uma lágrima. Nenhuma força. E então, em meio ao silêncio cortante da morte branca, como a voz surgiu, clara, firme e interior. Se quiser sobreviver, desça. Ele girou o pescoço esperando encontrar alguém, mas não havia alma viva ao redor. Só o vento e a imensidão da montanha. Naquele instante, Dora entendeu o cume. Podia esperar a vida. Talvez não. Ele se levantou e começou a descer. Kentel foi a última a deixar o acampamento. Seguindo a trilha, logo alcançou a Alexei no gargalo da montanha. Ultrapassou Oé, encontrou Thor na descida. Thor, venha comigo. Podemos chegar ao cume juntos, disse ela. A proposta era tentadora, mas Thor manteve sua decisão. Estava exausta demais para continuar. Aconteça o que acontecer. Saiba que você é uma boa pessoa, Chantel, disse a Thor. Ele respondeu o que a esperaria no campo 4, sua decisão de recuar não só salvou sua própria vida, mas também a de Chantel e a Alexei. Durante a descida, Dora encontrou 50 metros de corda que Alexei havia abandonado. Achando que não precisaria mais dela, ele parou, fixou a corda no gelo e instalou o corrimão na parte mais perigosa do gargalo, criando um caminho seguro para os outros descerem. Enquanto isso, o Gentle, que não havia gasto energia carregando equipamentos, instalando cordas ou abrindo trilhas na neve profunda, usava sua leve e incrível capacidade de adaptação à altitude. Em 308.1992, às 17h, ela se tornou a quarta mulher a alcançar o cume do K2, ou marco em sua carreira. Conhecida como a Montanha Selvagem, OK2 é um dos picos tecnicamente mais difíceis do mundo. A euforia durou pouco. Durante a escalada, ela perdeu os óculos escuros, deixando seus olhos expostos ao frio. As partículas de gelo e, mais perigoso, aos raios ultravioleta que queimam a retina em minutos naquela altitude. Quando atingiu o topo, Gentle já estava cega e incapaz de descer sozinha. Arrastou-se para uma caverna de neve escavada dias antes por Bellybird, que começou a congelar. Passar outra noite ali seria mortal. Foi então que Alexei, que descia após ela, a encontrou, conseguiu fazê-la levantar e começaram a descer juntos. Temple, cega e com queimaduras de frio nas mãos e nos pés, cochilava enquanto caminhava. Alexei precisava sacudi-la para mantê-la cortada. A corda instalada por Tora acabou sendo crucial. Alexei se prendeu a ela, mas ao ajustar o peso onde seus crampoles soltou, se fazendo cair vários metros antes que a córvida o segurasse. Para quem ainda não sabe o que é crampo, trata-se de um dispositivo preso às botas que faz com que os pés do alpinista fiquem mais firmes ou presos no chão. Devido à formação de cravos metálicos, ao chegar à barraca, Alexei estava à beira da morte, vítima do mal da altitude, da exaustão e hipotermia. Caiu dentro da barraca de Thor? Onde está Tintel? Thor? Perguntou. Ela vinha atrás de mim, respondeu Alexei. Cerca de 45 minutos depois, Thor ouviu passos arrastados na neve, Gentle com as mãos estendidas. Como uma criança tateava no escuro, estava desorientada, mas insistia em descer. Thor puxou-a para dentro, tirou suas botas e viu que seus pés estavam gravemente congelados, mas ainda recuperáveis. Rapidamente preparou chá, sopa e deu-lhes chocolate. Após 3 dias no campo 4, acima da zona da morte, onde o corpo se deterioraria mesmo em repouso, Thor sabia que o tempo acabava. Agora, precisava salvar a si mesmo e 2 escaladores à beira do colapso. Na tarde seguinte, começaram a descida. Alexei e Thor carregavam Chantel pelos braços e aquela mal conseguia mover as pernas. Avançavam alguns metros, paravam para descansar e repetiam o processo em 3 horas. Percorreram apenas 60 m. Thor temia que descer com Chantel à noite e seria suicídio. Decidiram armar a barraca. Chantel ficou imóvel na neve. Alexei, focado em sua própria sobrevivência, seguiu sozinho, deixando o resgate com Thor. Na manhã seguinte, o tempo melhorou. Thor contactou Visors e Fisher no campo 3 por rádio. Eles informaram que o Alexei chegaram na noite anterior e estava pronto para ajudá-los. Enquanto subiam, Visors e Fisher notaram uma área propícia a avalanches e prenderam-se a uma corda. De repente, Vistor sentiu um alerta, instintivo os pelos de seu braço, e alistaram-se e começou a cavar freneticamente um buraco para se proteger. Fisher confuso, observada quando uma onda gigante de gelo e neve o atingiu. Arremessando montanha abaixo,
Visuris ouviu o estrondo da avalanche e pulou para o buraco. Mas a corda que os unia puxou como um anzol, arrastando centenas de metros. Desesperado, cravou o pico de gelo no chão e agarrou-se a uma corda. Milagrosamente, ambos sobreviveram, parando a poucos metros de um precipício. Mesmo feridos, continuaram a subir para resgatar Chantel. A descida era lenta, cuidadosa e crítica. Thor seguira à frente, guiando o Chantel com a corrida, como se segurasse algo frágil demais para o peso da montanha. Cada passo era um esforço contra a exaustão, o gelo e a gravidade. Horas se passaram até que encontraram Ed Visters e Scott Fisher, mas já era tarde demais. Chantel estava à beira do colapso. Visters ajoelhou-se diante dela, com a precisão meticulosa de um médico de campo, abriu a mochila, anunciou que tinha colírio. Um gesto pequeno diante da grandeza do K2, mas essencial, retirou cuidadosamente os óculos de instinto, revelando olhos vermelhos inchados, quase cegos de dor e altitude. Juntos, eles iniciaram o lento retorno ao campo 3. A travessia levou mais de 2 dias até o campo 1. Aos poucos, Chanton recuperou algum controle sobre o corpo e já conseguia caminhar sozinha. Mas a experiência deixaria marcas invisíveis, ou ao menos assim se imaginava. Para Visters, um dos alpinistas mais disciplinados da história, aquela jornada no K2 representaria a única vez em que violou sua regra pessoal, segurança acima de tudo. Foi uma exceção que o tempo não apagou. Já nas palavras de Chantel, quase não há vestígios de sofrimento. Em suas memórias, a dor é resumida a uma frase seca: os olhos doíam. Nada sobre o frio cortante, esgotamento físico ou risco constante de morte. Em vez disso, ela se concentra no retorno ao acampamento básico e, especialmente, na acolhida calorosa. Charlie me trouxe chá e biscoitos e eu caí em seus braços. Os mexicanos me parabenizam. Senti-me inundada pelo calor das conexões humanas. Thor não aparece. Seu nome, suas ações, seu sacrifício, apagados por completo da narrativa de Chantel, nem mesmo uma única linha. A burocracia paquistanesa tentou cobrar o preço por sua escalada ilegal. Multada severamente por ter subido sem permissão, ela respondeu com desdém, rasgou o papel e deixou o país. Depois vieram os relatos. O alpinista Janet Kopeka, em homenagem ao companheiro Alex Henrik Borov, que morreria posteriormente no Everest, praticamente apagou o Thor da história. Referiu-se a ele como um americano sem nome que desistiu do cume. O crédito do resgate foi dado a Alexei, descrito como o verdadeiro salvador de Chantel. Parece brincadeira, não é? Mas o próprio Alexei contestou publicamente o feito de Chantel. Disse que ela jamais havia pisado no topo do K2, que subestimara a montanha e a si mesma. Ainda assim, seu nome foi registrado como o de uma mulher que sobreviveu àquele cume traiçoeiro com a morte da lendária alpinista polonesa Wander Utkiewicz. Restava apenas Chantel, a única mulher viva que havia retornado do cume do K21, feito monumental, mas envolta em sombras. Silêncio. E contradições. Na França, Chantel foi recebida como heroína nacional, mas seu relacionamento com Thor havia acabado. No meio alpinista, ela se tornou uma figura polarizadora. Muitos a recusavam de usar homens para as suas ambições, ignorando sua segurança. Aí, o apelido Viúva Negra. Porém, o alpinista Daniel Mazur defendia outra visão. Ele disse que Chantel era o oposto da cena competitiva, cheia de patrocínios e sherpas. Ela só amava as montanhas. Quem a criticava pelas costas geralmente tinha interesse romântico, sim. Usava sua beleza para a influência, mas tinha espírito de vencedora. Não era sempre alegre, lutava contra dores no joelho e nem sempre estava em forma, mas era duríssima. Às vezes se esforçava demais. O sucesso questionável no K2 rendeu-lhe patrocínios. Em 1993, voltou ao Everest com uma equipe neozelandesa. Mesmo com 9 alpinistas e 8 sherpas, insistiu em escalar sozinha e em ritmo acelerado, o que irritou os colegas. Parou a 8.400 metros com roupas inadequadas para o frio e recuou para evitar congelamento. No mesmo ano, juntou-se a uma equipe espanhola no Everest, mas só alcançou 8.000 metros sem permissão. Escalou ilegalmente o Chinchapenga e o Choyu com o Pengach Herpa. Ao ser multado em Katmandu, deixou o país sem pagar, reclamando da burocracia dos Himalaias. Na expedição de Rob Hall ao Everest em 1995, Chantel chegou ao cume sul a 8.750,
Como a escaladora mais lenta do grupo, com lábios azuis e olhos vidrados, Rob Hall ordenou sua descida. Ela concordou em silêncio, mas desmaiou após 30 Mivisters e outros a resgataram, carregando-a como um saco de batatas nas palavras furiosas de Hall, que a baniu de suas expedições. Em 1996, decidiu tentar o Lutz, que jamais tinha recebido uma mulher em seu topo. Durante o ataque final, uma fortíssima nevasca forçou todos a recuar, exceto Chantel, que afirmou ter atingido o cume sozinha, porém, sem fotos, testemunhas ou provas. Ela alegou na época que a câmera teria congelado. É inevitável dizer que muitos duvidaram. Naquele mesmo dia, uma infeliz coincidência, Rob Hall e Scott Fischer morreram no Everest. Mas para a imprensa francesa, ela foi considerada a maior alpinista da era moderna. O fim da história de Chantal Melduit não veio no cume de uma montanha, nem no abismo de uma queda, mas no silêncio branco de uma barraca enterrada pela neve. Era 1998. E ela escalava o The Howe Allegheny, a 7ª montanha mais alta do mundo. Ao seu lado não estava um guia, mas um velho amigo, Andy Texting Churpa. A relação entre os dois e além do profissional, eram parceiros de confiança em um ambiente onde a confiança é questão de vida ou morte. No campo 2, montaram a barraca antes que a noite caísse. Franco Cobronello, um dos italianos, alertou o Chantel sobre uma fenda traiçoeira no caminho à frente. Ela agradeceu com um sorriso breve e então desapareceu dentro da barraca com Shepa. Nenhum deles seria visto novamente com vida. A tempestade chegou durante a noite. Densa e silenciosa, como um véu de luto, a equipe italiana, experiente, decidiu recuar e esperar a melhora do tempo mais abaixo. Antes de descerem, notaram que a barraca de Chantel já começava a ser coberta pela neve, mas não interferiram no mundo do alpinismo. Decisões são sempre delicadas e o risco é constante. Dias depois, com o céu finalmente limpo, retornaram ao campo 2. A barraca havia desaparecido, tragada pela montanha. Escavaram até encontrá-la soterrada intacta por fora, mas morta por dentro. Chantel estava em seu saco de dormir, imóvel. Seu maxilar estava esmagado. Pescoço quebrado, Eng-Tichering, ao lado dela parecia ter morrido por asfixia. Nenhum sinal de luta, nenhuma tentativa de fuga, apenas o fim, dentro do que deveria ser um abrigo. A morte de Chantel gerou mais perguntas do que respostas. Não foi uma avalanche, não houve queda. Ela estava descansando em um campo considerado seguro e ainda assim morreu de forma violenta. A hipótese mais aceita é a de que um bloco de gelo se desprendeu e despencou sobre a barraca, atingindo diretamente a sua cabeça. Mas ninguém viu, ninguém ouviu. Como em tantas tragédias nas grandes altitudes, a verdade se perdeu na neve quando Howle Guy não perdoa erros nem testemunhas, despedidas, e assim Chantal Melduit. Uma das mulheres mais controversas e fascinantes da história do alpinismo teve seu fim não na glória de um coma, mas no silêncio de uma noite gelada, onde só a montanha sabe o que realmente aconteceu por hoje, é isso.